Dando continuidade à nossa reportagem especial sobre o tema abuso sexual infantil, hoje nós estamos com a psicóloga Jennifer Godoy, que vai conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Jennifer, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Para a gente começar falando sobre esse assunto, o que configura o abuso sexual infantil? Boa tarde, Nayara. Um prazer é meu, tá? De estar falando sobre esse assunto tão importante aí para a gente conseguir proteger nossas crianças, os adolescentes. O abuso infantil, ele é configurado principalmente de forma muito mais objetiva, com o adulto se satisfazendo sexualmente através de uma criança, ou de um adolescente, de um vulnerável. E quais os sinais que as crianças e os adolescentes demonstram quando estão passando por essa situação? Os sinais normalmente vai ser, além de questões de lesões físicas, dependendo do tipo de abuso, que vai acontecer, também tem danos psicológicos de comportamento. Então, normalmente a criança ela vai estar ou mais tímida ou mais agressiva. Ela vai ter, normalmente, sensações de ficar mais reprimida, deprimida também. Lesões nas questões também cognitivas, na parte de aprendizagem na escola. O desempenho escolar normalmente cai. A criança passa a ter menos interesse para atividades de lazer, para atividades de brincar, entre tantas outras coisas que podem ocorrer aí também. E quais as sequelas que um episódio como esse pode causar na vida das vítimas? Então, acho que aí a gente fala assim, de algo tão presente na vida de tantos adultos, que até mesmo por conta de tanta incidência na questão de abuso, a gente hoje lida aí com tantas famílias, casamentos, sofrendo com esses danos. Então, por exemplo, muitas mulheres têm dificuldades na questão da sexualidade, questões como depressão, porque muitas cenas do que ocorreu na infância voltam repetidas vezes. Às vezes durante momentos de sono, através de sonhos, às vezes gatilhos de comportamento também emocionais que são instalados por conta de vivências ligadas ao abuso, medos, pânico, crises de ansiedade, e vários outros distúrbios na área de culpa, de acusação interna que essa pessoa normalmente carrega na vida adulta. Então, são assim, eu falo que o leque se abre muito. Porque os danos, eles vão passar não só de uma questão da sexualidade, mas de identidade, de como eu me vejo diante de tudo aquilo que aconteceu comigo, de como é que eu me percebo diante daquilo que me fizeram. Ainda mais que tem questões, por exemplo, de abuso, em que o abusador fala para a criança que ela é culpada, que ela que não deveria ter deixado ele se aproximar ou entrar na casa, ou ter ido até a casa dele. Então, esse padrão de culpa, ele vai se arrastando muitas vezes para a vida adulta. Então, os danos, eles são assim, um leque bem grande dos desdobramentos que esse perfil de abuso vai causando no psicológico de cada pessoa. É uma situação que pode impactar a vida dessas vítimas por muitos anos, Sim. Para que isso seja, de certa forma, amenizado, é necessário um atendimento psicológico, um acolhimento das vítimas, Como é feito esse processo? O acolhimento vai depender muito de como isso chegou, até o momento de se fazer uma intervenção. Então, quando criança, a gente sabe que o ambiente escolar hoje ele é o que mais recebe, esse tipo de situação e que faz as denúncias. Então, normalmente, o acolhimento de uma criança, ele é feito através de uma compreensão da fala dela, de uma denúncia que precisa ser feita para algum ser tutelar ou no Disque 100 mesmo, e como é que vai ser trabalhado isso com essa criança. A forma que vai ser tirada dela, primeiramente, a questão de ficar em disposição daquela circunstância onde o abusador tem acesso. Porque às vezes a gente fala em intervenção e fala em ouvir, mas às vezes não fala em conseguir fazer uma intervenção que tire aquela criança do ambiente de risco. Então aí se desdobra também um outro agravante, que às vezes a criança ela expressa o que ocorreu, o adulto faz a denúncia ou faz a intervenção, só que ela se mantém
na casa, na vizinhança, né? Ou o abusador se mantém ali, ou seja, piora para a criança aquela situação. Já o adulto, como ele vai expor essa situação para ser trabalhada. Então, por exemplo, às vezes buscando um atendimento psicológico, né? Buscando, às vezes, através mesmo de um ginecologista, às vezes um esclarecimento melhor sobre alguma coisa, às vezes numa consulta, que se consegue falar sobre isso e ter um encaminhamento para uma sessão de terapia, né? Por quê? Porque outras questões aí vão sendo trabalhadas, né? Durante a psicoterapia, durante o acompanhamento psicológico, para poder a gente sanar os danos que foram ocorridos aí com essa história. E falando em denúncia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente viu que 76,5% dos casos de estupro de vulnerável acontecem dentro de casa. Isso é algo que acaba dificultando a denúncia e o acolhimento das vítimas. Nesses casos, a escola tem um papel muito importante, né? Como que pode funcionar esses casos dentro da escola? Normalmente na escola aparece muito essa questão do abuso através da fala da criança, às vezes de como a criança está manifestando mesmo os sintomas daquilo que está acontecendo com ela, então através às vezes de ficar mais deprimida, sem ânimo, né, nas brincadeiras, no lúdico, e até mesmo a criança às vezes passa através das atividades, do desenho, de uma frase, de uma conversa, né? Quando isso ocorre, a gente precisa focar muito na questão do afeto que aquela criança tem também com aquela pessoa. Porque muitos abusadores, na sua maioria, eles primeiro se vinculam emocionalmente com essa criança quando não são parentes que estão na mesma casa. E se são, a gente já imagina, né, que a convivência vai gerando esse afeto. Então, a mesma pessoa que abusa dela, às vezes, em algum momento, é a outra que, às vezes, está fazendo a comida, é a outra que está trazendo uma bala, que está fazendo um carinho, que está assistindo a televisão junto, muitas vezes, ou, às vezes, até mesmo que oferece uma sensação ali, né, de uma figura de força nessa família. Então, a gente precisa entender quem é essa pessoa para essa criança, para a gente saber, de fato, como fazer essa intervenção e como conduzir essa denúncia da melhor forma possível, inclusive proteger essa criança da retaliação que vai vir após isso vir à tona, né? Sim, com certeza. Existe alguma forma da gente prevenir os abusos sexuais infantis? O abuso sexual infantil, além de toda a questão do distúrbio, né, que há aí nessa situação social, um outro fator muito forte que a gente coloca hoje é a pornografia, que é algo hoje tão colocado de forma tão comum, tão banalizada, mas o quanto a pornografia ela tem incitado cada vez mais o abuso de crianças e adolescentes. O quanto que por mais que a gente coloque aí, né, das normatizações e toda essa questão aí da internet, o quanto que esse perfil do novinha, da menina, ela tem sido usada no meio pornográfico. E isso vai criando cada vez mais demanda de desejo sexual para com essas meninas, para com esses meninos, né? Então, acho que um dos fatos que é pouco dito, mas que precisa ser colocado em pauta, é o quanto que a pornografia tem crescido e o quanto que isso também influencia na questão do abuso sexual.